Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem? Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. A nossa 18ª aula, estamos chegando no finalzinho, né? A partir daqui teremos mais 2 aulas e aí terminaremos a nossa escola de servos. Que bênção, né? Eu me sinto honrada em ter estado com vocês e sempre que a gente passa conhecimento, a gente também recebe conhecimento. E sempre é bom lembrar que nós servimos a um Deus que nos capacita e é Ele que faz a diferença nas nossas vidas. Amém? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, que tem o tema Servindo a Minha Geração. Vamos começar com o livro de Atos 13:36, que diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus. Servir ao Senhor é de fato o maior privilégio que aqueles que amam podem ter. Desde o início até os dias de hoje, Deus tem levantado e usado grandes e pequenos, servos na obra do Senhor, para o desenvolvimento do seu propósito, crescimento do reino e salvação da humanidade. Então, nós não podemos pensar que nós somos super mulheres, super homens, que nós fizemos do nosso próprio braço, não. Nós somos capacitados pelo Senhor, é Ele que nos escolheu e Ele tem um propósito em todas as coisas. Esse propósito ele pode usar pequenos e grandes, e a gente tem visto que ele tem usado até crianças, né, para passar conhecimento e passar a palavra dele para que nós tenhamos o crescimento. E esse propósito para quê? É para a sua obra, para o desenvolvimento do seu propósito e o crescimento do reino para a salvação da humanidade. Vemos na Bíblia muitos personagens que foram usados e cada um destacou a sua geração, impactando não apenas aqueles que viviam no seu redor, mas também as gerações que o seguiram. Então, nós vamos ver alguns personagens e as suas características que serviram as suas gerações. Muitos dos homens e mulheres na Bíblia deixaram marcas em suas gerações e as características deles servem de exemplo para sermos servos fiéis na obra do Senhor. Então, vou destacar alguns homens e mulheres que fizeram a diferença na geração deles, servindo a Deus. Então, o primeiro que nós vamos ver na Bíblia é Noé, né? Ali em Gênesis 6:9, nessa passagem nós vamos ver. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus. O que quer dizer retidão e justiça? O Noé era uma pessoa reta e justo na presença de Deus, por isso ele andava com Deus. Então, a retidão e justiça em meio de uma geração totalmente corrompida, se destacou por ser justo e reto na sua geração. E somente ele e a sua família foram salvos no dilúvio. Todo mundo já conhece essa história, né? A geração de Noé era muito semelhante à que vivemos hoje. Uma geração corrompida e que o próprio Jesus usou para comparar de como seriam os fins dos tempos. Assim como Noé, devemos andar em retidão e justiça, para acharmos graça aos olhos de Deus e sermos usados como servos e influenciar a nossa geração. Nós temos que ter esse coração reto e justo como Noé teve, para que Deus possa nos usar nessa geração e influenciar a nossa geração, mostrar para os nossos filhos, né? Porque a nossa geração, o que nós devemos, às vezes a gente quer que o mundo mude, mas nós temos que começar a mudar através dos nossos filhos,
ensinar como mudar nos nossos filhos esse mundo. José, vamos falar de José, também em Gênesis 39:9. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? A santidade e a fidelidade de José. Mesmo longe de casa do seu pai, traído pela família, se destacou não apenas a sua capacidade, mas principalmente por obedecer ao Senhor, mesmo numa terra estranha. Ele foi escravo, servo, prisioneiro e governante, mas em todos os momentos ele manteve a sua fidelidade para com o Senhor. Ele sabia que o Senhor ia honrá-lo, então ele era fiel em qualquer hipótese. Assim como José é indispensável para sermos usados na nossa geração, levar uma vida de santidade e fidelidade ao Senhor, o caráter do cristão é testado diariamente na família, no trabalho, na faculdade e principalmente quando estamos sozinhos, quando ninguém está nos olhando. Na carta dos Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo ensina a importância de levar uma vida oposta àquela vivida pelos gentios. Olha o que diz em Efésios 4:24. Sendo revestidos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora vamos falar do Davi, mais um homem de Deus, que está baseado em 1 Samuel 24:6. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Vamos ver o que significa a obediência e submissão de Davi. Davi foi ungido rei ainda menino. Todos nós conhecemos a história, né? Mas passaram anos até que realmente se tornasse rei de Israel. Em todo o tempo ele se sujeitou a Saul e com obediência esperou o momento oportuno que o Senhor havia separado para ele. Então nós temos que esperar no Senhor o tempo oportuno, ele vai fazer. Nós não temos que atropelar o processo. Deus está no processo, Deus está na causa e é ele que vai nos moldar, nos capacitar no tempo oportuno dele. Ter um coração obediente e submisso atrai o coração de Deus. E Davi era esse homem segundo o coração de Deus. Davi é conhecido porque foi um homem segundo o coração de Deus. Está escrito em 1 Samuel 13:14. Justamente por desejar cumprir toda a sua boa vontade. Em nossa geração, ser obediente e submisso é uma raridade. Porém, somente com essas características conseguiremos influenciar esta geração que cada dia se afasta mais de Deus, murmurando e vivendo mergulhada em críticas e discussões banais que levam somente à discórdia e à rebeldia. Vamos cuidar para ensinar aos nossos filhos como honrar a Deus, como ter um coração conforme o Senhor quer, um coração obediente, um coração submisso, e até nós mesmos, sendo dessa forma, nós mostraremos o nosso testemunho para os nossos filhos e as pessoas que convivem conosco. Apolo também foi um homem que está descrito como que fez a diferença na geração dele. Atos 18:26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Ousadia, ousado, ele foi ousado, o Apolo foi ousado. Ousadia e determinação. O Apolo foi um daqueles pequenos servos que o comparamos com Pedro ou Paulo.
Porém, a Bíblia destaca a ousadia que este homem tinha em pregar a palavra em meio à sua geração. Está baseado no livro de Atos 18, 24 ao 26. A Bíblia é constituída de muitos personagens importantes e está cheia de pessoas que aparecem apenas em pequenas passagens que, porém, causaram grande impacto no meio em que viviam. Apolo era um judeu e com ousadia rompeu com a tradição judaica e reconheceu que Jesus era o Cristo e pregava isto ousadamente nas sinagogas. Assim como ele, para servirmos em nossa geração, é imprescindível termos ousadia, determinação para nos posicionar em favor do Evangelho de Cristo. Sem ousadia, seremos facilmente acovardados pela influência do mundo e falharemos no nosso maior chamado, que é de pregar o Evangelho a toda criatura, como está escrito em Mateus 28, 19. Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Quando se chama, ele também prepara. Então, quando Deus nos chama, ele vai nos preparar. Não precisa você se preocupar. A gente fica preocupado, né? Quando vai fazer algo para o Senhor, é porque a gente tem um coração que se preocupa em dar o nosso melhor, em fazer o nosso melhor para o Senhor. Então, nós ficamos preocupados. Mas, na verdade, nós temos que orar, se preparar, porque Ele vai capacitar. Então, Deus, quando Ele te chamar, ou Ele já te chamou, Ele vai te preparar. Jeremias 18:6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, nós temos que ser o vaso que o Senhor vai moldar como barro, vai fazer um vaso de honra para servir ao Senhor. Quando Deus chama alguém para servir, traça um caminho interno desde o início traça o caminho inteiro desde o início até o fim. Isso inclui toda a fase de preparação e capacitação, de provações, desafios que nos ajudam a crescer e amadurecer. Então, não pense quando você tem uma prova, quando você tem um desafio, não comece a murmurar, porque esse desafio é do Senhor para quê? Para nos ajudar a crescer e amadurecer. Na maioria das vezes, tendemos a reclamar das provações, mas devemos nos lembrar que são elas que estão nos fortalecendo para poder servir ao Senhor com ousadia e poder no meio de uma geração. Muitos homens desistiram do seu chamado por não suportar o preparo e acabaram tropeçando no pecado e se afastando totalmente do propósito de Deus na sua vida. Exemplos como Caim, Saul, Absalão e tantos outros nos mostram que devemos focar em Jesus e desejar cada dia mais servi-lo com santidade, obediência e ousadia, estando aptos para toda a tarefa que Ele nos chamar, seja grande ou seja pequena, e assim impactar uma geração, impactar a nossa geração, e deixando sementes para influenciar ainda mais aqueles que virão no futuro, ou seja, os nossos filhos, os nossos netos, enfim, a próxima geração. Se o Senhor te chamou, Ele te capacitará, como eu já te disse, e você será um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Busque a Deus com intensidade e você viverá plenamente tudo aquilo que Ele tem reservado para você. Impacte seus familiares, amigos, colegas e seja responsável por levar muitas pessoas a conhecerem a Jesus e
e terem as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, que é ele que transforma, é a palavra que transforma. Amém? Então, a nossa aula de hoje ela é bem curtinha e bem pequena, mas eu tenho uma tarefinha para você fazer, tá bom? Essa tarefinha eu preciso que vocês me entreguem. Vão lá, escrevam, tire foto, mandem lá no nosso WhatsApp ou no particular, como você desejar, como você se sentir melhor para fazer. O que é a tarefa? Eu quero que vocês escrevam uma redação falando como pretendem servir a Deus e a sua geração. Então, fale como você pretende servir a Deus na sua geração, o que você quer deixar de legado, servindo a Deus. Então, eu preciso saber como você se sente, porque essa escola de servo, ele te capacita para servir a Deus. Então, eu quero saber como é que você está, como é que você pretende servir a Deus e impactar nessa geração, na sua geração. Amém? Então, eu deixo o meu beijo para vocês, o meu abraço e até a próxima aula. Que Deus te capacite cada vez mais para servi-lo de coração, com santidade e com ousadia. Deus te abençoe. Um beijo no coração de vocês.